Olá, senhoras e senhores, boa noite. Sejam todos bem-vindos a mais uma aula. Confesso até que estou surpreso de ver mais do que duas pessoas aqui presentes dessa turma. Isso já é um progresso, até eu diria. Alguns pontos aqui, antes da gente começar bem rapidamente, para não perder muito tempo. Primeiro, essa aula de hoje ela vai ser dividida em duas partes, tá? A gente vai começar esse capítulo hoje e nós vamos continuar esse capítulo amanhã, certo? Amanhã pelo que eu estou vendo aqui, nós temos uma aula para ser reposta, né? Que foi da semana retrasada. É, isso mesmo, foi do dia 25, né? Então, essa aula, como eu não ministrei, vou ter que repor. Então, essa reposição vai acontecer amanhã, no mesmo horário da aula normal de vocês, tá? Então, amanhã, 8h20, eu vou estar aqui no Teams para a gente fazer essa reposição de aula. Então, a gente começa esse capítulo hoje e termina ele amanhã, tá? E aí, repondo essa aula, a gente fica em dia, vocês não vão estar atrasados aí com relação ao conteúdo e nem ao número de aulas, tá? A gente só tem essa aula pendente, que foi a aula do dia 25 de fevereiro. E aí, repondo ela, a gente fica tranquilo e segue o curso do nosso conteúdo. Pelos meus cálculos, né, se a gente for levar em consideração que esse é o terceiro capítulo, e nós ainda temos, assim, março, temos abril e temos maio de aulas, eu acredito que é muito possível a gente ter aulas suficientes para fechar o nosso conteúdo e possivelmente aí passar alguma atividade, passar algum trabalho, alguma apresentação, não sei, vou pensar nisso com calma para a gente ir fazendo juntos, tá bom? Pois bem, avisos de sempre, continuamos aí sem esperança de retorno de aulas presenciais, especialmente porque agora foi identificada essa nova cepa do coronavírus aqui no nosso estado e recebi algumas informações de que foi anunciado pelo governo que a saúde entrou em colapso. Eu confesso para vocês que eu não tive tempo ainda hoje para confirmar se isso é mesmo verdade ou não, né? Se tem alguma notícia, inclusive se alguém souber de alguma notícia, algum lugar que isso esteja oficialmente anunciado, tipo algum G1, algum portal de notícia, algum jornal, alguma coisa, até se puder colar aqui no chat para eu ter essa noção, porque eu particularmente só ouvi falar, ouvi alguns murmurinhos aí disso, mas não tenho nada oficial ainda, não consigo encontrar nada oficial sobre isso, tá? Mas aí agora é o momento da gente realmente se cuidar, da gente se prevenir, né, contra o coronavírus, né, porque agora com essas novas variantes aí que são mais perigosas. Então, fiquem atentos à vacinação. Se vocês têm pessoas de mais idade na casa de vocês, fiquem atentos, porque a Prefeitura de Macapá, a Prefeitura Municipal daqui de Santana, o governo do estado estão vacinando, né, os idosos. Fiquem atentos aí ao calendário. Pelo que eu soube, hoje começou a vacinação para idosos a partir de 70 anos. Então, se vocês conhecem ou têm na casa de vocês, né, moram com vocês, pessoas com mais de 70 anos, leve lá no posto de saúde ou leve na frente da prefeitura que é drive-thru, a pessoa nem precisa sair do carro para vacinar, né? Façam esse esforço e cuidem das pessoas de vocês, além de cuidar de vocês, que isso é mais importante nesse momento, tá? Eu sei que é muito chato, muita gente não gosta de ter aula online. Eu, particularmente, também não gosto de dar aula assim, né? Mas a gente não pode parar nesse momento, a gente tem ferramentas à nossa disposição que podem ser usadas e as nossas saúdes e a nossa vida vêm em primeiro lugar, né? Então, antes da gente reclamar que não está tendo aula presencial, enfim, qualquer outro tipo de coisa, a gente tem que prezar pelas nossas vidas, né? Nossa vida é uma só, então a gente tem que cuidar muito bem dela. Então, cuidem-se nesse primeiro momento. A gente ainda vai ter oportunidade de ter encontros presenciais, mas enquanto isso, vamos seguir aqui com os nossos cuidados pelo online mesmo,
tá bom? Então, aula de hoje, como eu disse no começo, começa hoje, encerra amanhã, tá? A gente começa hoje essa primeira parte do terceiro capítulo, que é o Fundamentos da Excelência, e termina amanhã nesse mesmo horário. A gente começa às 8h20, tá? Mesmo horário de aula de vocês. Então, esses fundamentos da excelência, eles expressam conceitos que são reconhecidos internacionalmente e que se traduzem em práticas ou fatores de desempenho que são encontrados em organizações, né, líderes de classe mundial, que o tempo todo estão buscando se aperfeiçoar e se adaptar a essas mudanças. Então, nesse capítulo, a gente vai conhecer alguns desses fundamentos da excelência. Então, para dividir de forma justa, que são 11, então a gente vai ver um pouquinho sobre 5 desses fundamentos hoje e a gente vai ver amanhã os 6 restantes, tá? Então, primeiro, né, pensamento sistêmico. Então, o conceito de pensamento sistêmico, ele envolve o entendimento das relações de interdependência entre os diversos componentes de uma organização, assim como também entre a organização e o ambiente externo. Então, o pensamento sistêmico ele é mais facilmente demonstrado, mais facilmente visível e compreendido pelas pessoas de uma organização quando essa organização adota um modelo de gestão e divulga e dissemina ele, né, de forma transparente, né, com monitoramento por meio de autoavaliações sucessivas, né? Então, a própria empresa, a própria organização tendo a capacidade de se avaliar, né? Então, qual que é o ponto disso? Primeiro, eu adoto um modelo de gestão. Eu quero gestar a minha organização dessa forma aqui, né? Seguindo por esse caminho. E antes de eu colocar esse modelo de gestão em prática, né, ou até mesmo nos momentos iniciais em que esse modelo de gestão está em prática, eu passo a disseminá-lo, eu passo a difundi-lo, né, divulgá-lo na empresa, né, na organização, de forma muito ampla e de forma muito transparente, para que os meus colaboradores tenham noção de como eu entendo e de como eu quero que a empresa funcione, né? E além disso, eu tenho aliado a isso, né, a questão do monitoramento, né? Eu adoto o modelo, eu executo, eu dissemino e eu monitoro, né? Então, eu vou passar a monitorar esse modelo de gestão por meio dessas autoavaliações, né? Eu passo a constantemente, né, olhar para aquilo que eu faço em cima desse modelo de gestão e concluir se o que eu estou fazendo é algo que traz um retorno positivo para a minha organização. Se não, talvez seja a hora de adotar um outro modelo de gestão. Um outro fundamento é o aprendizado organizacional, né? Então, esse aprendizado organizacional ele busca alcançar um novo patamar de conhecimento organizacional por meio da percepção que vocês já estudaram bastante, né, lá em comportamento humano, a reflexão, a avaliação e o compartilhamento de experiências. Então percebam que aí existe uma mescla muito visível de elementos pessoais e elementos coletivos, né? Então eu consigo ter um nível de conhecimento da organização que eu estou por meio de uma série de fatores que tem ligação pessoal e que também tem ligação com a equipe que eu estou, né? O lugar que eu estou, as pessoas com as quais eu convivo
na minha jornada de trabalho. Então, esse aprendizado organizacional, ele deve estar internalizado na cultura da organização, né? Ele tem que se tornar parte do trabalho diário em todos os níveis e em quaisquer das atividades da empresa, da organização, né? Então, preservar o conhecimento que a organização tem de si mesma, de sua gestão, né, de seus processos, é um fator básico para a evolução. Então, eu não consigo evoluir se eu não conheço a mim mesmo, né? Isso é um conceito, inclusive, que a gente pode trazer até para a nossa vida pessoal, né? Então, eu, enquanto pessoa, né, nos meus aspectos particulares, uh, e eu como profissional, enfim, seja qual for a, assim, a seara da minha vida, eu não consigo evoluir se eu não conheço a mim mesmo, né? Se eu conheço a mim mesmo, eu sei aonde estão os meus acertos e aonde estão os meus erros. Então, eu consigo trabalhar a minha evolução em cima do aprimoramento, né, dos meus acertos e da correção dos meus erros, né, daquilo que não casa com as minhas virtudes, né? Então, esse é o grande ponto do aprendizado organizacional, né? Então, como ele fala aqui, né, preservar o conhecimento que a organização tem de si mesma, da sua gestão e dos processos é um fator básico. Isso é obrigatório, isso é o feijão com arroz para que uma empresa evolua. Então, a organização ela deve buscar o conhecimento compartilhado e o aprendizado coletivo. Então, a gestão de conhecimento, né, que fica ali apoiada na geração, na codificação, na disseminação, na apropriação de conhecimentos, valoriza e perpetua, né, e eterniza esse valor, esse capital intelectual, né, esse conhecimento que é gestado dentro da organização. Então, o aprendizado organizacional ele incentiva a experimentação, né? Ou seja, você experimentar aquela história do eu arrisco, eu vou assumir um risco de forma saudável, né? É muito importante frisar isso, de forma saudável. Então, esse aprendizado ele incentiva a experimentação, ele utiliza o erro como instrumento pedagógico e não um instrumento condenatório, né? É muito importante isso. A gente perceber que nas empresas o erro nesse âmbito de aprendizado organizacional ele é tido como instrumento pedagógico. Você erra e você conserta, você tem a possibilidade de aprender, e, enfim, né? Então, esse aprendizado ele incentiva a experimentação, como eu falei, ele utiliza o erro como instrumento pedagógico, ele dissemina as suas melhores práticas, ele compartilha a informação e o conhecimento, ele desenvolve soluções, que isso é muito importante, né? Porque, como a gente sempre gosta de dizer, algumas das empresas que a gente percebe por aí, elas têm problemas muito sérios porque elas gostam de discutir em torno dos problemas. E os problemas por si só já existem, por si sós, né? Por si sós já existem. Então a gente não tem que discutir problema, a gente tem que discutir solução. E essa solução é desenvolvida por meio do próprio aprendizado organizacional, né? Além de que ele implementa as melhorias e as inovações de uma forma mais sustentada. Então, para a gente entender um pouco isso, tem o conceito de Senji, que define as organizações que aprendem como lugares onde as pessoas continuamente expandem a sua capacidade de criar os resultados que elas verdadeiramente desejam, querem, né? Onde novos, imensos, vastos padrões de pensamento são alimentados, onde a aspiração coletiva é libertada e onde as pessoas estão sempre aprendendo sobre como aprender em conjunto, né? É o aprendizado. Você aprende a aprender, mas não sozinho. Você aprende a aprender em conjunto com os demais. Então,
Tem outro conceito que é trazido também por Ikujiro Nonaka, que diz o seguinte: a invenção de novos conhecimentos ela não é uma atividade especializada, ela é uma forma de comportamento, ou melhor, ela é um modo de ser no qual todos são trabalhadores do conhecimento, né? Então, isso é para a gente conseguir destacar a importância que o conhecimento tem dentro de uma empresa. Então, individualmente, cada um tem a sua própria forma de aprender e que vai se aperfeiçoando aí ao longo da vida. Então, levando em consideração, claro, esses erros que a gente comete, os novos conhecimentos que a gente vai adquirindo ao longo do tempo, né? Então, alguns valores, princípios, conhecimentos que a gente adquire permanecem imutáveis para nós, ou seja, eles não mudam. Então, isso explica muitas situações em que a gente tem dificuldade de apagar aquilo que a gente aprende, de esquecer aquilo que a gente aprende. Seja pelo fato de ter sido algo muito útil em certas ocasiões, seja porque aquilo nos agrada, enfim. Em outros momentos, porém, a gente sabe que a gente não pode percorrer certos caminhos porque eles conduzem aos erros. Então, a gente pode chamar essa soma de erros e acertos como a experiência profissional e pessoal. Enfim, a gente deve evoluir de uma forma que a gente se mantenha atualizado em relação à profissão que a gente escolheu. E também a gente deve estar sempre pesquisando novos conhecimentos que a gente entende que são úteis para o nosso exercício profissional. Isso no mundo empresarial também não é diferente. É, porque as empresas elas também possuem as suas experiências de acertos, de erros, de ganhos, de perdas, de ganhos e de perdas, desculpa. Enquanto que na vida pessoal nós somos os gestores das nossas próprias experiências, né? Na empresa, a dificuldade de gerir esses acertos e esses erros é imensa, porque é um ambiente coletivo, são experiências coletivas, conhecimentos coletivos que foram acumulados por um número determinado de pessoas. Então, nós conseguimos gerir as nossas experiências porque são nossas, mas gerir as experiências do outro, quando não existe só o outro, mas os outros, né, os vários outros, essa tarefa se torna ainda mais difícil. Outro ponto aqui que a gente traz outro fundamento é a cultura de inovação. Então, até ali, o estopim da Revolução Industrial, a gente não tinha muitas inovações, seja ali na agricultura, seja na indústria daquela época. Só um momento, por gentileza. Então, foi a partir dessa revolução industrial que as inovações passaram a ocorrer com mais intensidade em todos os ramos. Isso de tal maneira que nos dias de hoje é impossível a gente não se preocupar com as inovações que nós temos que gerar e com aquelas que possam afetar de alguma forma, seja benéfica ou adversa, as nossas vidas pessoais, nossas vidas profissionais e as nossas vidas empresariais. Então, a gente pode tomar como exemplo a fabricação de carros, que há 100 anos ali em escala industrial, era em escala industrial, e as inovações que surgem todos os dias dentro da indústria automobilística, assim como nas indústrias médicas, farmacêuticas, né, ligadas à moda, nas tecnologias de informação, enfim, né? Então, é aquela coisa, é inventar, é tentar fazer diferente. Isso, inclusive, é tema de um próprio comercial da Globo, né? Invente, tente, faça diferente, né? Eles já tiveram por um tempo utilizando esse comercial. Então, isso é importante que a gente aplique isso na nossa vida profissional, pessoal, empresarial, seja como um funcionário operacional, ou seja, você ocupando cargos gerenciais dentro de uma empresa. Então, essa cultura de inovação ela se traduz num ambiente interno que incentiva a criatividade para gerar ideias
que possam trazer um diferencial competitivo para a empresa, né? Que isso é algo muito importante de lidar. E aí temos aqui uma contribuição do autor Tigre que diz que uma inovação ela só produz impactos econômicos abrangentes quando se difunde amplamente entre empresas, setores, regiões e desencadeando novos empreendimentos e criando novos mercados, né? Energia elétrica, os semicondutores, a tecnologia de informação e comunicação e por aí vai. Então, do ponto de vista conceitual, uma primeira distinção dessa questão de mudança tecnológica é usualmente feita entre tecnologias e técnicas, porque a tecnologia ela pode ser definida como conhecimento sobre as técnicas, enquanto essas técnicas envolvem a aplicação desses conhecimentos em produtos, processos e métodos. Percebam que há uma diferença aí, né? Entre tecnologias e técnicas. As técnicas, elas são a aplicação do conhecimento e a tecnologia, ela é o conhecimento sobre essas técnicas que a gente aplica. É um pouco confuso, mas ao longo do tempo a gente vai entendendo isso. Então, como essas definições aqui que a gente entende, a gente tem que estar atento para não cair na armadilha de achar que as inovações elas são apenas produtos da pesquisa e do desenvolvimento. Então, a gente pode também inovar se comparando com outros segmentos. Então, por exemplo, nos hospitais, nas clínicas, é obrigatório você ter um sistema de limpeza eficaz, especialmente de resíduos tóxicos. E essa técnica de limpeza, no modelo japonês, ela recebe o nome de 5S. Então, se, por exemplo, você tem se você trabalha, não vou dizer nem que você tem, mas se você trabalha num hospital, numa clínica, no consultório, né? Isso é algo importante de ser implantado. Primeiro, pela própria segurança biológica das pessoas, né? Você não vai querer entrar no hospital, numa clínica, num consultório, que você percebe que está sujo, que tem material usado, espalhado pelo chão, né? Que tem odor, enfim, né? E segundo, hoje falando, né, especialmente dessa questão de pandemia, então hoje mais do que nunca a gente sempre tem que estar em lugares asseados, né, que passaram por asseio. Outro desses fundamentos diz respeito à liderança e constância de propósito. Então, a liderança e a constância de propósito, elas exigem uma gestão de portas abertas, de igualdade, né? Uma gestão criativa, motivadora, né? da força de trabalho, em busca da consolidação de uma cultura de excelência, de você incentivar o trabalho de qualidade, o trabalho bem feito, né? E a salvaguarda, ou seja, a proteção das necessidades e das expectativas das partes interessadas. Então, o Peter Drucker, que é o pai da administração, ele nos ensina que líder é aquele que consegue seguidores para as suas causas. Então, são exemplos aí todos os líderes religiosos e os políticos eleitos pelos votos das pessoas. Então, aqui a gente falando um pouquinho de líderes empresariais, né? Então, o líder ele precisa ter um jogo de cintura muito grande, ele tem que ter visão de futuro muito boa, sem tirar o pé do chão, né? Contemplando todos os que estão interessados naquilo que ele está envolvido. Isso é algo bíblico, né? Se a gente for olhar a história da Bíblia, a gente percebe que a prática de liderança ela foi abordada por inúmeros autores, né? Inúmeros personagens bíblicos e em outros livros até de outras coisas, de outros assuntos, né? Outras temáticas, vocês podem perceber que a liderança ela é
matemática muito abordada, isso ao longo de muito tempo, né? A nossa história, né, a história da humanidade, ela nos remete a isso, né? Ao sentido de que sempre existiu a figura de alguém que conquista com o seu comando, né? Então, para esse aprendizado e para essa liderança, é importante você se preocupar com o passado, com o presente e com o futuro na mesma proporção, né? Então, as lições do passado, elas podem clarificar o futuro e numa época de velocidade de internet, as pessoas podem até pensar que olhar para o passado pode parecer uma perda de tempo, um recurso que é muito escasso, que é muito difícil, né, na atualidade. Mas às vezes olhar para o nosso passado é algo muito importante, porque nos ajuda, às vezes, até a definir nortes de para onde a gente precisa ir, e algumas situações, por vezes, até nos impulsionam, né? Dão um gás, uma motivação, né, para você trabalhar. Então, Gavin, ele fala justamente sobre isso, né? Olhar para trás e observar o que deu certo e o que não deu certo. E a partir daí, você iniciar pesquisas, né, sobre novos líderes, sobre novos produtos, sobre novos serviços. Então, a credibilidade, ela é um atributo da liderança. Como é que eu vou liderar seguidores que não acreditam, no amanhã que não é conhecido, que é incerto? Então, como pode você ser um líder se você não é alguém confiável? Confiável no sentido de ninguém confia em você, ninguém acredita em você, né? Então, tem inclusive aqui um estudo, né, de Garvin nesse sentido, né, que ele chegou a fazer entrevistas em mais de 30 países, né, em setores, em funções bem diversificados, e que traz a apostila de vocês, traz algumas informações, né, sobre essa pesquisa dele, né? Então tem um conteúdo bem interessante que eu sugiro depois a vocês que façam uma boa leitura no que ele oferece aqui, tá? E por hoje, eita, um momento, gente, por favor. Pronto. Então, o último desses fundamentos que a gente vai ver por hoje é a orientação por processos e informações, né? Isso, quando a gente fala de orientação por processos e informações, é a necessidade de entender e de separar as ações organizacionais que criem valores para os interessados e com o processo decisório e de execução, né? Levando em consideração essa medição e essa análise do desempenho, tomando como base essas informações disponíveis e a identificação dos riscos que têm ligação com essas ações. Então, um aspecto importante da gestão com qualidade, isso desde os anos 90, tem a ver com a gestão por processos, que é reforçado pelo avanço das tecnologias de informação e conhecimento, né, que contribui com o processo decisório de pessoas ou profissionais, e qualquer que seja a decisão vai abranger os acertos e vai abranger os riscos, né? Então, a atenção das empresas, ela está justamente em implantar processos com essa consequente geração de dados e de informações confiáveis, e para que se tome a melhor decisão possível, né, visando a ampliar os acertos e diminuir os riscos para os interessados nos momentos certos. Então, processos principais do negócio são aqueles que
estão ali em linha direta, né, em ligação direta com os clientes e que geram receita para a empresa, né? Então, todos os demais processos são tidos como os processos de apoio ou os processos de suporte, certo? Senhores, vocês querem fazer alguma colocação? Tinha esquecido que o microfone de vocês estava fechado, só um momento. Pronto, não. Então, gente, ó, reforçando, tá? Amanhã a gente vai ter nossa sala de reposição, tá? Começaremos no mesmo horário da aula de vocês, tá? Às 8h20. E, e aí a gente termina, tá? Esse capítulo da nossa apostila, o terceiro capítulo, tá? Para ficar em dia com as aulas que estiverem faltando. Então, essa é a única, pelo que eu anotei aqui no meu controle. Então, a gente já vai encerrar esse capítulo amanhã. E aí, a gente também, junto com ele, já encerra a nossa primeira unidade. Então, nada está perdido. A gente ainda tem muitas aulas, como eu falei, né? Mês de abril, mês de maio, até a aplicação das provas. Então, a gente tem bastante tempo aí para trabalhar em muitas outras coisas além das aulas, certo? Então, vou ficando por aqui e a gente retoma esse capítulo da nossa apostila amanhã, certo? Então, boa noite a todos, cuidem-se e bom descanso. Até amanhã.